Esta é a prova número 11 do estado. O que é isso? Essa é uma foto do fígado do meu filho. O fígado do seu filho é uma laceração e tanto, não é? É sim. É sim. E você ouviu o depoimento de que teria acontecido entre 24 e 72 horas antes. Então, seria da manhã de segunda até a manhã de sábado, correto? Correto. E ele só estava te dizendo que estava com dor de estômago. Ele estava apontando para um lugar dizendo, meu estômago dói, e só isso. E ele ouviu o Dr. Eisenstadt dizer que é uma lesão grave, certo? Sim, eu ouvi. E que seria necessário bastante força para causar essa lesão. Isso está correto. Então, na segunda-feira ele estava bem? Na segunda-feira ele vomitou, mas como trabalhei o dia todo, não ouvi. Eu só ouvi durante o período em que fui para casa almoçar. E depois quando voltei para casa, depois das 17 horas... Certo, mas ele estava sentindo dor durante a noite, não estava? Não. Ele não estava? Ou durante qual noite? Domingo. Domingo não. Não foi. Agora, você disse há pouco que mantém as declarações que deu para Collins, correto? E na sua primeira declaração, você disse para ele que os sintomas começaram na noite de domingo. Contei a ele que no domingo ele me disse, mamãe, minha barriga dói, e foi só isso. Não. Essa não foi a sua primeira declaração? Foi minha primeira declaração. Também. Bem, todos nós assistimos. Nós assistimos. E eles também podem assistir. Eles podem? Sim, eles podem. Então, na segunda-feira, ele está vomitando? Está certo? Na segunda-feira, quando cheguei em casa do almoço, achei que o que estava no chão era uma poça de suco. Naquele momento, não achei que fosse isso, até que depois que ele vomitou, quando voltei para casa por volta das 5 da tarde... Mas você não levou a sério os pedidos de ajuda dele, levou? Levei a sério, mas pelo que me mostraram, não parecia tão grave para mim. Você disse que ele nunca tinha vomitado assim antes. Ele já vomitou. Ele já vomitou assim antes, mas ele é um chorão, não é? Ele é um chorão no sentido de que ele me contaria ou choraria se algo fosse sério. Ele estava vomitando. Ele te contaria se algo estivesse errado com ele? Ele choraria e eu saberia que havia algo errado com ele. Apontando, ou talvez, como eu testemunhei ou como eu disse, ele não estava em condições de dizer o que era, só que estava sensível. Então seria assim, é mamãe isso, é mamãe aquilo. Uma laceração de 5 centímetros no fígado de uma criança de 2 anos é grave? Sim. É muito grave, por isso ele morreu, certo? Correto. Mas ele não estava choramingando, ele não estava chorando, ele só não era realmente um choramingo, ele não estava. Ele não estava chorando, ele não estava se curvando, ele não estava segurando a barriga, ele não estava fazendo nada além de dizer, mamãe, barriga dói e vomitei suco. Você disse que acreditava que uma criança de 2 anos era chorona, chorava por tudo, mas teve uma laceração de 5 centímetros no fígado? Ele realmente estava chorando? Eu esperava acreditar no que vi e no que apresentei. Quando você terminou com Keon? Eu e Keon terminamos nosso relacionamento por volta de fevereiro de 2001. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós terminamos. Quero dizer, nós simplesmente terminamos. Foi a nossa primeira vez namorando e tudo isso estava acontecendo, então pra mim já era muita coisa tentar estar em um relacionamento com alguém que eu não conheço completamente, além do meu filho e do Estado. E você conhecia ele, certo? Correto? E você negou repetidamente que teria feito qualquer coisa ao seu filho. Isso está correto. Mas você negou ter feito algo ao seu filho. Com certeza. E o período em questão, como todos ouvimos, é aquele em que só você e Keon tiveram acesso a ele. De domingo a segunda-feira. Certo, correto, certo. Exceto o sábado em que você estava na casa do seu pai. Ok, mas ele estava bem nesse dia. Ele estava correndo por aí. E aí no domingo foi quando ele não estava se sentindo bem. No domingo à noite, ele disse pela primeira vez, mamãe, minha barriga dói. E aí é segunda-feira? Na segunda-feira, depois que eu cheguei do trabalho, sim, depois que eu cheguei do trabalho. Mas você disse que Keon nunca faria algo assim. Isso está correto. Mas você nega ter feito isso. Isso está correto. Então quem teria feito isso se as únicas 2 pessoas fossem ele e você? Essa é uma boa pergunta. Então nós simplesmente não sabemos. Nós não sabemos.
Considerando isso, vou dizer o seguinte. As enfermeiras testemunharam que meu filho não tinha hematomas no corpo quando deu entrada, na manhã de terça-feira. Então, de acordo com esse período de tempo que você está tentando estabelecer, até a manhã de terça-feira, se algo assim tivesse acontecido, ele com certeza teria apresentado hematomas ou algum sinal no corpo para toda a equipe de profissionais de saúde. Todos depuseram e disseram que não viram nada. Então, eu também não vi nada a ponto de achar que precisava levar meu filho correndo para o pronto-socorro depois do expediente, quando todo mundo já tinha ido embora. Eu só cheguei em casa do trabalho às 5 horas. Isso foi fora do horário. Teria que marcar consulta fora do expediente, mas não fiz porque achei que era a primeira vez que meu filho tinha vomitado na minha frente. E eu acredito que, se ele tivesse voltado para casa, teria sobrevivido tempo suficiente para que pudéssemos monitorá-lo e então decidir a partir daí o que precisávamos fazer. Então você disse que não viu. Eu não vi nada. Em algum momento você disse que deu banho nele e ele reclamou que as bolas dele estavam doendo. Eu lavava as bolas dele esfregando-as, pois ele havia vomitado nele mesmo. Ele disse ai e presumi que era porque eu esfregava as bolas dele com força demais. Bem, e eu estou olhando para a prova número 10 da acusação, que é uma foto exatamente dessa região do corpo dele. Correto. Ok, então ele disse, não é meio estranho sentir dor nesse lugar? Mas não enquanto massageio, né? Ok, então você nunca viu um machucado? Eu nunca disse que vi um machucado. Você não fazia ideia? Eu nunca vi um machucado. E quanto ao machucado na bochecha dele? Não sabia de machucado na bochecha dele. Você não contou ao sargento Collins que era um chupão? Eu não falei que era um chupão. Falei que ele e meu filho se beijam e gostam de chupar o rosto um do outro. E foi isso que causou aquela marca? Eu não faço ideia. Então pode ser de eu ter chupado o rosto do seu filho. E se você tivesse um vídeo meu chupando o rosto dele? Agora, o seu depoimento é que você e Cadin se mudaram para aquele apartamento na Lakeview Road para que você pudesse ter fácil acesso ao consultório pediátrico, correto? E nós vimos os prontuários médicos, correto? Isso está correto. Você disse que ia lá com frequência. Isso está correto. E por que motivo você o levaria? Ele teve várias reações alérgicas. Ele teve problemas respiratórios. Ou eles nos mandavam para o pronto-socorro por causa disso e todos já estariam lá, ou isso o levava para consultas de acompanhamento. E então eu, claro, sempre os via sempre que as alergias dele atacavam ou quando ele estava doente. E você não tinha nenhum problema em levá-lo imediatamente, certo? Eu também não o levei imediatamente naquela época. Ok. Você nunca o levou imediatamente ao médico, né? Quero dizer, se ele tivesse um problema, você só o levava ao médico, certo? Não, você tem que marcar uma consulta, ok? Você tem que marcar uma consulta? Isso mesmo. Ok, bem, obviamente você tem que marcar uma consulta. Isso é óbvio. Você marcaria uma consulta assim que visse os sintomas? Marcaria consulta após monitorar os sintomas. Depois que você monitorasse os sintomas, sim. Tipo, você monitorou o vômito dele. A partir das 17 horas até a manhã em que ele faleceu. Você estava monitorando os sintomas quando ele vomitou durante o sono? Eu estava dormindo, então não, até eu ir para o quarto. Essa era a minha intenção ao levantar de manhã. Coloquei meu despertador para acordar de madrugada e verificar como ele estava. Mas você sabia que ele vomitou enquanto dormia? Correto, e isso foi um sinal de alerta? Foi nesse momento, esse foi o meu primeiro alarme, porque para acontecer com ele, ele estava dormindo e não enquanto estava acordado. Mas você não liga para ninguém na segunda-feira quando acorda, certo? Quando você acorda na segunda-feira, você simplesmente vai trabalhar. Por que ligar para alguém na segunda-feira?
Eu não sei, você ligaria? Potencialmente, você acabou de dizer que era alarmante ele ter vomitado enquanto dormia. Isso foi na noite de segunda-feira. Ok, então ele vomitou de novo na segunda-feira, correto? Então na segunda-feira ele vomita enquanto dorme, o que você disse que é alarmante. Você foi trabalhar na segunda-feira às 3, ou desculpa, isso seria na terça-feira agora. Ok, então terça-feira. Ainda me intriga você ter dito ao Collins que os sintomas começaram no domingo. Eu disse. Falei a Collins que ele disse pela primeira vez sentir dor de estômago no domingo. Na segunda-feira, quando fui trabalhar, ele estava em casa e quando voltei para casa no almoço, ele estava dormindo e continuava dormindo. E tinha suco no meu chão e o que eu apresentei era suco porque o copinho infantil estava bem ao lado, virado para cima. Acho que meu ponto é que na primeira entrevista para Collins você disse que era vômito que Carter vomitou no domingo. Somente semanas depois você disse para ele. Agora foi na segunda-feira. Eu não fiz isso. E também falei com o Sr. Collins pela primeira vez no dia seguinte à morte do meu filho. Então eu estava completamente abalada. Naquele dia, ok? Você não sabia o que acontecia, apenas observava como ele estava, enquanto Carter estava muito feliz. Eu estou observando como ele está, sim. Certo, e Carter está bem? Pelo que eu entendi, ele ainda não vomitou na minha presença. Ok. Por que Cadinho não pode fazer FaceTime com o filho? Eu e Cadinho estamos em uma batalha judicial e como ele me irritou, bloqueei seu número. Ele pode me contatar por e-mail ou ligar para o tablet do meu filho. Ele te irritava tentando entender o valor pago a mais de pensão alimentícia. Por que ele pagaria mais de pensão alimentícia? Isso não faz sentido. Você ouviu o depoimento dele? Por que ele pagaria pensão se você sabia que ele já estava pagando além do necessário? Quero dizer, ele deu a resposta dele. Ele me deu dinheiro de forma voluntária, então não é pagar a mais. Estou te dando o dinheiro. Pare de me mandar e-mails. Não, você não pode fazê-la falar com Carter. Me deixe em paz. É a última vez que digo isso. Correto. Tudo bem, mas você ouviu o depoimento do Cadim sobre como você o bloqueava quando ficava bravo, mas que ele sempre conseguia ver o filho dele pelo FaceTime ou falar com ele. Você ouviu ele dizer que só pode ficar com o filho quando está de folga, ou seja, teria que estar de folga tanto do emprego de meio período quanto da oficina. Não é algo que ele possa simplesmente dizer estou de folga, depende da agenda dele. Não estou falando do horário de trabalho dele, nem se ficará com o filho. Estou falando do fato de que o depoimento dele foi que, mesmo quando você o bloqueava, quando estava bravo com ele, ele ainda via o filho pelo FaceTime ou conseguia ligar para a criança. E agora, no fim de semana em que seu filho está com o fígado lacerado, de repente ele não pode ver o filho. Não, eu liguei para ele na segunda-feira e perguntei se ele podia cuidar da criança. Ok, que horas você ligou para ele na segunda? Ao sair do trabalho, ele vomitou no meu carro. Ok, depois que ele já estava doente. Eu vi ele vomitar pela primeira vez naquele momento. Você viu ele vomitar pela primeira vez naquele momento, quando ele estava nos seus braços? Correto, ele vomitou comigo. Tudo bem. E isso foi quando ou onde? Na segunda-feira, na cozinha. Na segunda-feira, na cozinha? Depois que eu saí do trabalho. Ok, então tivemos o sinal de alerta no meio da noite. Foi depois? Isso foi depois. Isso foi depois? Tudo bem. Então você ligou para Cadim e disse para buscá-lo? Liguei para Cadim e perguntei se ele podia sair do trabalho para cuidar dele e monitorá-lo nesses 4 dias. Depois disso você culpou o Cadim, certo? Não. Você não disse que se ele viesse só buscá-lo, nada disso aconteceria? Não me lembro de ter dito isso. Você não lembra de ter dito isso? Foi Cadim quem falou? Esses sentimentos são dele, não tenho relação com isso. Como assim não tem nada a ver? A conversa é entre você e ele. Não, é uma conversa entre vocês ou entre ele e seus pensamentos, sem relação comigo. Então o Cadim está inventando coisas. O que ele estaria inventando? Ele disse com todas as letras que se ele tivesse ficado com a criança, provavelmente isso não teria acontecido. Eu não tinha controle sobre isso. Tudo o que eu podia fazer era pegar o telefone e perguntar ao pai do meu filho: "Você pode cuidar do seu filho?" Considerando que ela ligou por 2 dias perguntando se ele podia ver a criança, suspeitaria que iria querer cuidar dela, principalmente sabendo que ele estava doente, mas ele disse que não. Nada disso teria acontecido, que a culpa teria recaído sobre ele. Não, eu não sei.
não sei do que você está falando. Por que eu faria isso? Por que eu diria isso? Ele é o pai do meu filho e jamais faria isso. Por que você diria o que para ele? Por que eu falaria isso para ele se nada teria acontecido se ele cuidasse do meu filho? Bem, se a criança tivesse morrido enquanto ele estava cuidando, nós culparíamos ele. Nós não sabíamos que a criança estava ferida naquele momento. Você não sabia? Não. Só vomitando o tempo todo, minha barriga dói. Correto? E você mantém suas declarações de que Kion nunca faria isso? Eu mantenho minhas declarações de que ninguém ao meu redor jamais faria mal ao meu filho. Então, se na segunda-feira ele estava vomitando, por que você não marcou uma consulta para ele naquele momento? Eu pedi para o pai do meu filho, que é técnico de emergência médica e bombeiro, cuidar do filho doente dele. Ele tem treinamento médico completo para cuidar do próprio filho. Ele é treinado para cuidar de qualquer pessoa que esteja em uma situação de emergência. Então sim, eu fui até ele primeiro antes de levar meu filho ao médico. Mas você não levou ele ao médico? Correto, eu não tive tempo. Ele faleceu às 8h40 ou 9h30 naquela manhã seguinte. Certo, mas ele estava doente de manhã, não? Eu fui trabalhar naquela manhã. Certo, e esse é o meu ponto. E eu disse para Kion levá-lo correndo ao consultório médico que ficava ao lado. Depois que você não conseguiu tirá-lo do Kion, Kadin quis deixá-lo com ele. Não tente me passar ele, nem adianta. Eu estava lá. Esse é seu filho, sim. Sim, então só vai trabalhar. Na época, ele estava machucado. Naquele momento, o único sintoma que ele apresentava era vômito. Vômito e forte dor no estômago. Não doía tanto. Mamãe, meu estômago dói. Não doía tanto. Um corte de 5 centímetros no fígado, mas ele só sente dor no estômago. Não está tão ruim. Ele não chora nem nada. Ele não está chorando. Trabalho com crianças. Eu teria suspeitado que alguém com esse tipo de ferimento estaria curvado, segurando o estômago, mostrando algum sinal de dor. Acho que todos nós pensaríamos assim. Então, quando Kadin não leva Carter, você não marca uma consulta médica para ele? Nesse momento já eram cerca de 7 horas e você teria que recorrer ao atendimento fora do horário para conseguir uma consulta. Você teria que ligar para o número. E se você conseguisse uma consulta, eles então te informariam que você poderia ir lá em um determinado horário no dia seguinte. Então, não havia nenhuma possibilidade de ele conseguir ver qualquer profissional de saúde, a menos que eu ligasse para o 911 naquele dia. O atendimento de emergência está aberto? Eu não sei quanto ao pronto atendimento. Os prontos-socorros estão abertos? Ele não apresentou nenhum sintoma que me fizesse sentir que eu precisava levá-lo para o pronto-socorro. Não foi isso que perguntei. Perguntei se o pronto-socorro estava aberta. Eu estou presumindo. Você está presumindo? Presumo que os prontos-socorros estejam abertas. Elas não ficam abertas 24 horas. Presumo que fiquem abertas 24 horas. Você está presumindo. Isso não é algo que você simplesmente sabe. Você só está supondo que isso é verdade. Eu não trabalho em um pronto-socorro, então eu não sei o que fazer. E eu também não sei. Não preciso trabalhar na emergência para saber que posso ir lá a qualquer hora. A qualquer momento. Certo, então você sabe disso. Você pode ir à emergência a qualquer momento. Isso é informação básica. Se você chamasse um médico, provavelmente ouviria uma gravação informando que era fora do horário de atendimento. Se for emergência, desligue e ligue 911. Correto. Você não sabia disso? Por que eu precisaria ligar para o 911 por causa de vômito de suco? Ou ir para o pronto-socorro? Ele estava vomitando suco sem parar, e essa não foi a primeira vez que meu filho vomitou. E da primeira vez que ele vomitou, nós poderíamos ter ido ao médico. E ela me disse que, como poderia ser uma reação alérgica, ele eventualmente iria melhorar. Então, não. Mas é a primeira vez que ele vomitou dormindo e não acordou. Ele acordou sim. Ele acordou sim. Você acabou de ouvi-lo dizer que estava no telefone comigo e sabe, acabou. Enquanto dormia na noite anterior? Enquanto dormia na noite anterior, ele vomitou dormindo. Eu o peguei e o levei para outra cama.
Quando levantei para trabalhar naquela manhã, algumas horas depois, ele já estava acordado e conversando. Você estava ao telefone com Keon quando ele estava levando seu filho morrendo para a Primary Pediatrics, correto? Fiquei no FaceTime o tempo todo com Keon. Você se lembra de alguma das coisas que vocês disseram ao telefone? Coisas ditas ao telefone? Lembra de alguma parte daquela conversa? Não, porque naquele momento eu estava dirigindo de Millersville. Eu tinha saído correndo do meu escritório e estava indo de Millersville de volta para Winrock. Você não lembra se Keon disse devia ter trazido ele, né? Acho que não. Mas você falou para eu trazer? Não. Por que você pediu para ele levar o Carter? Ótima pergunta. Por que eu diria para ele levar o Carter? Certo. E por que você não disse para ele levar seus filhos com você? Na manhã de terça-feira, por que eu diria para ele ir junto com ele? Ele disse, não se preocupe com isso agora, só fique aqui. Você se lembra disso? Eu não me lembro. Na creche, na Shirley, certo? Há quanto tempo você a conhece? Eu a conheço desde que meu filho foi para a creche. E você meio que foi para o ensino médio? Você estudou no ensino médio com a Gisele? Sim, mas nós não andávamos juntas. Quando começou a levar Carter para a mãe dela, a relação de vocês ficou mais amigável. Nunca tive qualquer relação com a Gisele até após a morte do meu filho. Ok, e depois que seu filho faleceu, como era a relação? Não foi um relacionamento. Foi mais assim, eles fizeram uma festa e ela me convidou, eu fui até a casa dela e essa foi a última vez que eu vi ou falei com ela, tecnicamente. Você levou vinho para a casa dela, certo? Eu não levei vinho. Você não foi lá pegar um prato? Fui à casa dela. Como disse, eles faziam uma festa ou algo assim e fui pegar um prato e comer. Você nem sabe que tipo de festa era? Não, eu não sei, você também não sabe. Você não lembra de ter sido uma festa de Natal? Nem que ele levou presentes de Natal? Ele não disse que levou presente de Natal. Tudo bem, mas quem te ligou dizendo que podia pegar um prato? Gisele. Foi a Gisele? Então você pegou isso na casa dela? Correto. Vocês não falaram nada enquanto estavam lá? Não. Você não contou pra ela que tinha uma nota final com ela? Não. Não lembra, tá bom, você não lembra e acabou de dizer que não falou com ela de jeito nenhum e agora está dizendo que só não lembra se fez isso, é isso. Eu só disse que não me lembro de ter contado pra ela que o fígado do meu filho estava lacerado. Eu sabia que, obviamente, tive uma conversa com ela porque eu estava na casa dela. E você disse pra ela que pesquisou no Google. Não lembro de contar isso pra ela. Você não lembra de dizer a ela que pode ser porque ele pulou do sofá. Não, eu não me lembro. Não me lembro de ter contado nada pra ela. Mas se eu contei, então provavelmente eu teria dito o que eu pesquisei. E você não tinha um cobertor pra cobrir ele? Não. Você continuou em contato com a senhora Shirley? Shirley, depois da morte do Carter? Não, na verdade não. Além dela ver como eu estava, não. Então, quer dizer, vocês chegaram a conversar, certo? Ela perguntava se você estava bem, só perguntava se estava tudo certo com o telefone ou vocês realmente trocavam algumas palavras? Eu não me lembro. Você não se lembra de nada. 6 anos atrás eu não me lembro. 6 anos atrás. Mas ela acabou de afirmar que foi o que ocorreu. Foi isso que ela testemunhou. Essa não é a minha lembrança da conversa. Ela ficou muito tempo com o filho, não foi? Ela cuidou do meu filho. Quase o dia todo, a menos que Kadim não estivesse no tribunal, certo? Ela amava o filho, não amava? E ela fez o quê? Uma almofada com a foto dele? Fez sim, e também para o velório dele. Ele estava segurando algum tipo de veículo, não estava? Estava sim, e era o veículo dela, Dona Shirley, certo? Eu não tenho certeza se você está. Não tem certeza e você não devolveu para ela. Porque devolveria. Ela deixou no cesto e no celular dele. Ok. Mas vocês nunca conversaram sobre isso depois, sobre Carter? Não, eu não disse. Ok, então você nunca contou pra ela que ele caiu e bateu a cabeça na cama? Não. Então todo mundo está mentindo? Sim. Exceto você. Por que eu teria que mentir?
Bem, por que o presidente do júri pediria para você mentir? Sobre o que eles mentiram nas declarações feitas ao telefone? Como assim? Com você e Kion? Tenho certeza, pessoas que você ama, vimos na câmera corporal o quanto você ficou abalado. Sobre o ocorrido com esse garoto, pois era cliente frequente e já o conheciam bem. No momento em que você entrou no escritório, eles te conheciam, certo? Então por que eles inventariam essas declarações e fariam isso ao telefone? Só dizia que eu disse para ele bem que ele falou. Não se preocupe com isso, só venha até aqui. E o que você estava fazendo? Você estava dirigindo, correto? Certo. De onde você estava vindo, Mills? Mills, Geórgia. Com crianças, de que idade você trabalhou? Acho que parece que talvez fossem estudantes universitários, você trabalhou com eles? Não, eram estudantes do ensino médio, estudantes do ensino médio. Mas você não sabe nada sobre as declarações feitas ao telefone. Eu estava dirigindo quando me avisaram que meu filho chegou. Ele precisava de oração na sala da misericórdia? Era uma hora de viagem. Também estou tentando entrar em contato com o pai dele para avisá-lo do que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo enquanto eu tento dirigir na estrada. Então, a que Kion está se referindo quando ele diz: não se preocupe com isso, só venha para cá? Eu não faço ideia. Tenho certeza de que eu estava tentando descobrir informações sobre meu filho. E você conversou sobre isso depois com Kadim? Falar sobre o quê? Falar sobre qualquer coisa. Eu tive várias conversas com o pai dele. E houve alguma conversa sobre o fígado lacerado ou sobre ele e Kion? E se ele chegou a descobrir alguma coisa? Toda vez que eu tentava entrar em contato com o pai do meu filho sobre o caso ou qualquer coisa relacionada ao caso, ele não queria conversar sobre isso. Eu entendo que ele não queria conversar mais sobre isso nesse momento. Bem, acho que não é isso a que estou me referindo, porque ele não testemunhou que disse para você que não sabia o que faria se descobrisse isso, ou só Kion, ele não testemunhou isso? Ele disse isso com suas próprias palavras, expressando seu sentimento pessoal e emocional. Então ele mentiu para você? Sobre o que ele mentiu são os sentimentos pessoais e emocionais dele. Ele não sabe como reagiria se descobrisse que outra pessoa fez alguma coisa com o filho. Mas isso não tem relação com o incidente. Agora você fala especificamente da declaração que ele te fez. Ele disse isso. Certo. Ele disse isso. E qual foi a sua resposta? Eu não sei direito. Segundo o depoimento dele, você o defendeu, não? Defendeu o Kion. Tudo o que eu disse que ele ficou bravo foi: eu não fiquei brava com Kadim. Tudo o que eu disse foi que não acredito que Kion poderia jamais machucar meu filho. Então sabemos que Carter tinha seu próprio quarto no seu apartamento, correto? Ok, e que havia meio que essa batalha entre mantê-lo no próprio quarto dele. Não era batalha. Ele foi acostumado a dormir sozinho. Ele foi acostumado a dormir sozinho. Sim, eu estava ensinando ele a dormir na própria cama. Mas ele vinha bater na sua porta, tentava te encontrar. Ele sempre levantava de noite e tentava voltar para dormir na minha cama. Ok, ele. O quê? E quando você e Kion estavam no quarto com a porta fechada? A gente não ficava no quarto com a porta fechada? Bom, e por que vocês não fumam maconha? A gente não fumava maconha na minha casa. Ele fumava do lado de fora no pátio. No lado de fora, no pátio? No pátio. Então você nunca teve nada a ver com isso? Eu nunca tive nada a ver com isso. Tentou comprar outro telefone depois? Sim, tentei conseguir um novo telefone com um número antigo. Ou um novo telefone, tipo um telefone mais moderno? Acho que só troquei de telefone porque eu e o pai dele compartilhávamos um telefone na época e eu estava devolvendo o dele. Eu tinha direito a trocar de aparelho, então acho que troquei de telefone. Quando você passou a ter direito a trocar de aparelho? Eu não sei. 6 de dezembro de 2020, parece correto? Eu não sei.
Ok. Você sabe quantas vezes verificou se realmente tinha direito a trocar de aparelho? Nunca verificaria se tenho direito a upgrade, não sei. Legal. Certo, pode explicar isso? Para mim? Um espaço. Tem alguma ideia do que é isso? Esses são registros de verificação de elegibilidade, acho que da minha conta. Da sua conta. E havia muitos papéis, não havia? Eles estão certos. Quais eram as datas? De novembro até, acredito que foi janeiro, não sei. Até dezembro, janeiro. Eu não me lembro da última data. É por isso que existem esses documentos? Não é de solicitação de elegibilidade para upgrade, atualizar meu celular, certo? Claro. Muitos deles vieram logo depois. Esse incidente aconteceu, não foi? Claro. Trabalho com tecnologia, então trocar de celular não teve impacto, pois tudo já estava sendo transferido para o novo aparelho. Por que você disse ao Kion que ele tinha feito tratamentos respiratórios naquela manhã? Porque o Kion tinha mencionado que achava que não estava respirando direito. Então eu disse logo, bom, não falei. Pedi que ele levantasse a camisa para ver se contraía um pouco. Não notei ele contraindo, mas como disse que achava que estava respirando, pedi que fizesse novo tratamento respiratório mesmo assim. E você conhecia os sinais e sintomas, certo? Sim, por isso pedi para ele levantar a camisa. E você, certo? E você não viu nada? E você disse? Faça um tratamento respiratório de qualquer forma, tudo bem. Você não se lembra de ter dito... Carter relatou isso 4 vezes no domingo à noite no seu primeiro depoimento? Eu não me lembro de nada do primeiro depoimento. Tinha acabado de perder meu filho. Era muita coisa acontecendo. Quantas vezes ele disse que estava com dor de estômago? Eu não sei. Foi uma vez? Ele me falou aos domingos à noite. Fui trabalhar na segunda-feira. Nunca mais ouvi ele dizer isso até eu voltar para casa e ele vomitar na minha cara. E então ele disse, mamãe, minha barriga dói. E você deu banho nele depois que isso aconteceu ou deu banho nele antes de estar na cozinha? Dei banho nele quando cheguei em casa porque percebi que ele estava com suco na camisa. É, mas não era suco, era... Era suco. Era suco, era suco. O que tinha no tapete? Suco. Tinha suco no tapete? Suco. Ok. Mas você disse que meio que deduziu que era vômito em algum momento quando estava falando isso para as autoridades, certo? Vômito na minha cabeça é vômito, que
deveria conter comida, algum tipo de consistência, pedaços, algo assim. Não era nada disso. Parecia água misturada com suco. Então, e por que você disse para as autoridades que só percebeu depois, quando ele vomitou na cozinha, que você entendeu que era vômito? Eu disse, porque quando ele vomitou na cozinha, ele também vomitou o suco e o líquido transparente. Então eu não disse imediatamente. Isso deve ter sido o que eu notei no chão quando cheguei do trabalho. Você disse que no domingo à noite estava contando isso para as autoridades depois que eles te falaram sobre os ferimentos, certo? Claro. Então não há nada. Eu não presenciei nada desse tipo. Não. E pelo que vi, não havia hematomas nem nada no corpo dele. E a equipe médica que o atendeu naquela manhã de terça-feira também não viu hematomas no corpo dele. Mas Carter não correu até você e apontou para Keon e disse que ele me bateu. E você sabia disso, certo? Ele nunca disse que alguém bateu nele, mas eu sei que se alguém tivesse batido, ele apontaria para quem eu perguntasse quem fez isso, como eu faria com meu filho, e ele apontaria e me diria quem ele achava que fez qualquer coisa. Certo, tipo se ele fosse agredido na creche. Se ele tivesse sido agredido na creche, eu saberia, exceto se começasse a engasgar. Mas você disse que se algo acontecesse, Carter teria vindo até você e... Apontado o que aconteceu. Carter é sempre o último a ser buscado na creche porque sou eu quem vai buscá-lo. Então sempre que eu pego na creche, ele normalmente é a única criança lá. Então não teria ninguém para apontar. Então por que você falou isso para a polícia? Por que você disse para a polícia que se alguém batesse em Carter, ele contaria para você? Porque ele contaria. Mas ele não fez isso com Keon. Então, obviamente, eles precisam saber quando bater nele. Este caso é sobre uma mãe que se refere ao filho dela, não pelo nome dele, mas o chama de a criança. O nome dessa criança é Carter Ambrose e a mãe dele o matou. Chamou-o várias vezes de a criança. Ele não tinha nome ou identidade quando ela testemunhou. Era apenas a criança. Como uma posse sem valor ou uma coisa que é jogada na gaveta de bagunça da cozinha. Eu te disse desde o começo, você não precisa escolher quem fez o quê. Eles são cúmplices do crime um do outro. São cúmplices dos crimes um do outro. Sem dúvida, Carter, de 10 anos, foi assassinado. Ele foi assassinado pelas duas pessoas que deveriam cuidar dele.